Então vamos fazer a nossa prece inicial para começarmos a nossa conversa sobre o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. E hoje nós vamos estudar a paciência, o item 7. Tá? Então vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, bom e amado Mestre, espíritos amigos que nos amparam na nossa trajetória evolutiva, amados guias espirituais de cada um de nós, aqui presentes nesta sala virtual, encarnados e desencarnados. Aqui estamos para mais um momento de estudos em torno do Evangelho. Pedimos o concurso da espiritualidade amiga para que possamos nos sintonizar com os amigos espirituais e trazer desta página do Evangelho aquilo que cada um de nós necessita ouvir. Que possamos estar em sintonia e realizar a tarefa da melhor forma possível. Abençoa-nos, ampara-nos e dê-nos a permissão, a necessária permissão, em nome de Jesus, em nome dos amigos espirituais que nos amparam, mas acima de tudo, em nome de Deus, a permissão para iniciarmos o trabalho. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos começando com o título do tópico de hoje, que é a paciência. Aí a gente pergunta, né, quem tem paciência? E quem perde a paciência? Né? Nós já ouvimos muitas vezes na casa dizer que quem perde a paciência é porque não tem. Porque quem tem não a perde. É muito interessante essa afirmação para nossa reflexão. Né? E aí pergunta-se o que é paciência? E tem um exemplo muito do dia a dia, muito coloquial, que diz assim: ter paciência é explicar a mesma coisa para a mesma pessoa, com o mesmo tom de voz, sem alterar-se. Então, eu vou explicar a mesma coisa quantas vezes forem necessárias, sem alteração, sem nenhum indício de impaciência, de desagrado. É difícil isso, né? Trabalhoso, mas não é impossível. A paciência é uma das virtudes que precisamos conquistar. E uma vez conquistada, ela não se perde mais. Todas as conquistas, elas são para sempre, né? Então vamos ao texto. Item 7. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Portanto, não vos aflijais quando sofrerdes. Ao contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor aqui neste mundo para a glória do céu. Então, nós temos dificuldades, não é? A vida nos impõe muitas coisas complicadas para nós resolvermos, né? O meu pai tinha uma frase que ele dizia, que eu só fui entender bem mais tarde com a doutrina espírita. Ele dizia que a dor ensina a gemer. E o que é esse ensinar a gemer? É o aceitar, sem lamentação, sem reclamação. É aquela coisa que está lá no item 8, que é o próximo item deste capítulo, né? Que nós devemos passar pelas dificuldades com obediência e resignação, com o entendimento de que aquela dificuldade é edificante para as nossas vidas, é importante para a nossa condição de espírito imortal. E aí o texto continua: sede pacientes. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado por Deus.
Então, como eu já falei lá no início da nossa conversa, aquele que explica a mesma coisa N vezes para a mesma pessoa, sem se alterar, sem se aborrecer, sem se exasperar, ele tem paciência. E ele está fazendo ali para aquela pessoa a caridade. Certa vez eu vi um vídeo desses pequenos que mandam pela internet, né? Que era um pai e filho, e o pai tinha Alzheimer. E vocês sabem que a pessoa com Alzheimer, ele pergunta a mesma coisa N vezes, porque ele pergunta, tem a resposta, daqui a um minutinho ele esqueceu. E ele perguntava a mesma coisa, o que é aquilo? E o filho respondia, aquilo é um pássaro. Daqui a pouco ele perguntava novamente, o que é aquilo? Aquilo é um pássaro. Aí lá pelas tantas o filho, mas eu já não falei que é um pássaro? Então estava trazendo para nós o exemplo da falta de paciência, da falta de caridade com aquele que tem uma dificuldade. Né? E isso daí é para nós pensarmos, refletirmos como é que andam nossas respostas a essas perguntas repetitivas, as perguntas tolas, né? Aquelas explicações que a pessoa não consegue entender. Isso é muito comum em ambiente de trabalho, né? Chega uma pessoa nova para a equipe e tem sempre alguém para ensinar o serviço. E dependendo da pessoa, você ensina N vezes e a pessoa tem dificuldade para aprender. Né? Mas aí existem mecanismos, então vamos fazer juntos. Né? O que não se pode fazer é se alterar, é demonstrar desagrado com a pessoa, porque vai inibir aí que ela não vai aprender mesmo. Nesse caso, o que aconteceu? Faltou caridade para com aquela pessoa que tem a sua dificuldade, não é? E aí, o texto nos diz ainda, a caridade que consiste na esmola dada aos pobres é mais fácil de todas. Então, nós podemos estender a mão e depositar na mão naquela mão estendida uma moedinha, que na maioria das vezes nos está sobrando. Né? Essa caridade é mais fácil. É mais fácil. Agora, tirar um tempo livre, ou que não seja livre, mas que dá-se um jeito de conseguir aquele tempo, para dar atenção a alguém, não é? Para explicar alguma coisa, para tornar a dificuldade do outro mais amena, aí é a verdadeira caridade. É mais difícil, não é? Não é tão fácil, não exige um pouco mais de nós. Mas é aquela máxima do Cristo, né? Fazer ao outro o que gostarias que o outro te fizesse. Então, se eu tenho dificuldade de pegar o serviço e o companheiro lá diz para mim, vamos ficar hoje mais uma meia hora depois do expediente que eu vou explicar isso para você sem interferência, sem as outras pessoas por perto. E aquela pessoa, sem os olhares dos outros companheiros, com toda certeza vai conseguir entender melhor, vai aprender a tarefa e no outro dia ele vai estar apto a executar. Isso é caridade. Isso é bom senso. Né? E essa forma de passar do horário para que o outro tenha acesso à informação que ele está com dificuldade é paciência. Já explicou N vezes, não entendeu? Vamos buscar um mecanismo que possa facilitar o entendimento. Isso é paciência. Né? E aí o texto continua. Porém, uma muito mais penosa e bem mais meritória é a de perdoar aqueles que Deus colocou no nosso caminho para serem os instrumentos de nosso sofrimento e submeterem à prova a nossa paciência. E aí essas questões do dia a dia, né, que nos incomodam, que nos exasperam, que nos desagradam. E são tantas, né? E aí essas situações serão mais evidentes de acordo com o quê?
com o nosso interior, com o nosso íntimo, com a nossa capacidade de receber o estímulo que vem do outro. Não é? Porque muitas vezes o outro traz para nós uma situação, mas nós já estamos num patamar de entendimento que a gente procura contornar, percebe a dificuldade do outro e até consegue melhorar a situação. Consegue fazê-lo agir de uma forma melhor, né? Mas quando nós ainda estamos no patamar da impaciência, da falta de caridade, da exasperação, isso não vai acontecer. E aí a situação que podia ser bem simples torna-se uma situação bastante complicada. Né? Vamos continuando. A vida é difícil, sei. Ela se compõe de 1000 insignificâncias que são como picadas de alfinetes que acabam nos ferindo. E aí, essas picadas de alfinetes também vão nos ferir de acordo com a nossa capacidade de receber esses estímulos. Como é que nós estamos vivendo diante das dificuldades? Como é que nós estamos recebendo aquilo que o outro nos oferece? Muitas vezes o outro nos oferece aquilo que ele tem. Ninguém dá o que não tem. Certa vez, há muitos e muitos anos, eu era bem jovem, ainda não era espírita. Aí uma senhora me fez lá uma grosseria, me tratou mal. E aí eu fui, comentei com uma outra pessoa que estava na posição de orientador lá daquele grupo, né? Aí eu falei, a dona fulana fez isso, isso e isso comigo. E eu já estava chorosa, muito ofendida. E aí ele disse para mim assim, sabe de quem é a culpa? A culpa é da Ana Elisa. Aí eu, como? Ela me faz grosseria e a culpa é minha? Aí ele falou, você já observou que pessoa rude ela é? Essa criatura até pouco tempo vivia numa tribo indígena. Ela tem poucos anos aqui na sociedade. Então ela ainda é assim. Mas você está na sociedade desde que se entende por gente. E você está aqui no nosso meio estudando, que era um grupo de estudos, né? Não era espírita, mas era edificante também. Você está aqui no nosso grupo há quantos anos? Então você tem muito mais condições de entender o que ela fez do que ela própria. Na cabeça dela, ela não fez nada demais. Mas você, como? Com todo o seu conhecimento já adquirido nesse período de tempo que está conosco, com todo o conhecimento da vida em sociedade que você tem desde pequena, o que acontece? Você não soube perceber. Está ofendida. A culpa é sua. Eu custei digerir aquilo, mas custei. Eu quer dizer que ela me faz grosseria, a culpa é minha. Eu demorei para entender, mas depois refleti muito sobre o que ele falou e aí eu consegui entender. Realmente, a gente só dá o que tem, não é? Ela não tinha mais para dar. Ela era uma pessoa rude. Então, eu é que tinha que contemporizar. Eu é que precisava fazer a mediação da situação. Não é? Isso acontece no nosso dia a dia. Né? E nós ainda temos as nossas dificuldades que são movidas. Quais são o móvel das nossas maiores dificuldades? É o orgulho, é o egoísmo, é a vaidade. Né? Naquele contexto que nós dizemos assim, quem é ele para falar assim comigo? Não sabe quem eu sou. Olha aí o orgulho. Olha aí a vaidade. E nós nos deixamos levar. Isso não é defeito, é imperfeição que nós vamos resolver ao longo das nossas existências. Nessa existência, nós estamos nos instrumentalizando
Talvez não consigamos resolver isso agora, mas já estamos instrumentalizados com tudo que a doutrina nos traz, com todas as leituras do Evangelho, né? Porque nós sabemos que, na realidade, se nós tivéssemos só o Evangelho, teríamos condições de nos transformar. E não temos só o Evangelho, temos as outras obras, né? Mas o Evangelho é o instrumento necessário para a nossa transformação. Através da aplicação de tudo que o Evangelho nos traz, nós temos material suficiente para mudarmos a nossa conduta, para alterarmos as nossas atitudes desagradáveis, para nos livrarmos dos melindres, que são muitos, não é? Nós estamos bem com todo mundo enquanto não nos desagradam. E quando eu digo nós, é de uma maneira geral. É claro que há pessoas que já conquistaram isso. Com certeza não sou eu, tá? Essa não sou eu ainda não. Mas nós temos muitas pessoas que já conquistaram isso. Já conseguem, não é? E não é só espírita, não. Porque a lei de Deus está na consciência de todos nós. É claro que a doutrina espírita é um diferencial nas nossas vidas. Por quê? Porque nos esclarece. É uma verdade clara, que nos traz todas as explicações para todos os problemas da vida. Mas aí, Deus não seria justo se só os espíritas pudessem entender isso, né? Ele instrumentalizou a todos. Cada um na sua crença religiosa tem acesso à lei de Deus. Cada um tem. Todos nós temos, não é? Então, temos essa oportunidade da modificação. Agora, é uma coisa que não se dá automaticamente, exige esforço, e nós precisamos o quê? Qual é a principal atitude? É o autoconhecimento. Por quê? Se eu não me conheço, eu não sei o que está precisando ser melhorado em mim. Eu faço as minhas coisas equivocadas e acho que está certo. Eu estou certa, eu penso assim, é a minha opinião, né? Mas se eu consigo me analisar, primeira coisa que vai acontecer, e esse negócio de autoconhecimento é doloroso, não é fácil não. É muito doloroso. Mas aí eu chego e digo assim, eu faço determinada coisa, tomo determinada atitude, e aí eu vou observar, quando eu estou disposta a fazer o autoconhecimento, eu vou observar aquela atitude e vou me perguntar, qual foi o móvel daquela minha atitude? E às vezes nós nos surpreendemos, porque não tem nada de edificante na móvel das nossas atitudes. Muitas vezes nós fomos movidos pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo, não é? Aí eu sempre lembro da questão do livro, da pessoa que não gostava de emprestar livros. E aí uma companheira chegou e disse, você tem o livro tal? Ela disse, tenho. Ah, você pode me emprestar? Porque foi recomendada a leitura e eu não achei lá na livraria do centro. Aí eu, tá, que dia você tá lá? Tal dia, tá, eu levo para você. Só que no dia seguinte eu fui lá. Quando eu cheguei na livraria, eu dei de cara com uma pilha do livro. A primeira coisa que eu fiz, comprei um e dei para ela. Essa pessoa sou eu, tá? Comprei um e dei para ela. Aí aquilo, depois que eu dei, que aí eu fui elogiada, né? Uma colega que viu na hora, nossa, que coração bom que essa menina tem. Aquilo me incomodou muito. E aí eu fiquei pensando assim, por que eu fiz isso? A resposta veio na hora, clara para mim, para não emprestar o seu. Você preferiu comprar um e dar para ela para não emprestar o seu. Então, olha aí,
o móvel da minha ação. Não teve nada de caridoso. Teve de preservação do meu patrimônio. Eu não queria disponibilizar o que era meu. Né? Então, isso aí é sério, muito sério. E se não tivesse chegado lá na livraria, eu ia deixar a colega na necessidade? Ou será que eu ia emprestar? Né? Então, nós precisamos fazer essas análises de nós mesmos. A quantas andam o móvel das nossas atitudes. O móvel das nossas atitudes. Quantas vezes nós temos pessoas das nossas relações que são aquelas pessoas difíceis de lidar, pegajosas, chatas, ou cada um tem lá a sua particularidade. Aí você enxerga a pessoa de longe, você toma logo outro caminho para não passar por ela, para não ter que ficar ali se submetendo àquilo que te desagrada. Ou seja, você não tem paciência com a dificuldade do outro. Não é? Por quê? Se o outro tem dificuldade e você tem condições de auxiliar de alguma forma para sanar essa dificuldade, por que não? Por que não dispensar alguns minutos ali com aquela pessoa? Não é isso que a doutrina nos ensina? Nós estamos aqui há quanto tempo? Muitos de nós há anos. Né? Então, temos que fazer jus a todo esse conhecimento que os livros nos trazem, que a doutrina nos traz. Porque se não adianta nós recebermos todas as orientações e ficar no intelecto. Não vai agir, não vai colocar em ação, se perde. Se perde um tempo. Aí tem um pessoal que diz assim, tem que descer do intelecto para o sentimento. Né? Mas não é só isso. Tem que sair do sentimento para a ação, para as mãos, para a realização. Essa parte é mais trabalhosa. O intelecto é fácil. Para quem tem condições, quem tem a cabecinha normal, sem limitações, o intelecto é fácil. Trazer para o sentimento dá um pouquinho mais de trabalho, mas trazer para a ação, nossa, demanda tempo, né? Muito esforço, muito trabalho. As conquistas não se fazem da noite para o dia. Nós vamos conquistando paulatinamente. As virtudes, elas vêm até nós, nós reconhecemos que aquela atitude é boa, mas daí a nós trazermos para a nossa ação requer exercício, muito exercício, muita atenção, não é? Temos que nos dedicar. E essa dedicação exige um pouco de paciência com a nossa limitação. Então, nós não temos que ter paciência só com o outro, mas também para conosco mesmo. Não é? Porque nós tentamos alguma coisa e não conseguimos. Tentamos a primeira, a segunda, aí da terceira a gente quer saber, se é muito difícil, larguei para lá. Perdi a oportunidade. Não tive paciência com a minha própria limitação. Como é que eu vou ter com a do outro? Não é? Fica bastante complicado, muito, muito complicado ter essa atitude. Não é? Aí exige bastante de nós. Muita reflexão, muito autoconhecimento, muita meditação, para que nós possamos identificar em nós todas as coisas que precisam ser modificadas, que precisam ser melhoradas. Né? Aí, isso se faz no dia a dia, porque existe aquela frase que todo mundo conhece, a natureza não dá saltos, né? A melhora íntima também não. E outra coisa, precisamos fazer essa melhora sem desespero, sem sofrimento, sem correria. Existe o livro de Hermance Dufour, Reforma Íntima Sem Martírio. Eu não vou ficar me penalizando quando eu vejo a atitude do outro. Ah, meu Deus, eu não consigo fazer.
Fulano já chegou na casa um dia desse, já faz isso, faz aquilo e eu não consigo. O outro tem o tempo dele, eu tenho o meu. Por isso que eu preciso ter paciência comigo, com o meu tempo, para a realização das tarefas. Porque transformação não é tirar um e colocar. As pessoas antigamente usavam muito o termo eliminar o homem velho. O homem velho não vai ser eliminado, ele vai ser transformado. Eu preciso transformar o homem velho. Não dá para eu eliminá-lo. Não dá. Eu tenho que transformá-lo. Como que eu vou transformá-lo? Pelo entendimento, pela reflexão, pelo autoconhecimento. Não é paulatino, é devagar. Vai se fazendo dia após dia, atitude após atitude. E aí nós vamos observar uma coisa. Quando eu tomo uma atitude edificante, uma atitude que está que vai ao encontro da lei de Deus, que está em acordo com a lei de Deus, eu tenho uma satisfação íntima. Quando eu tenho uma atitude que vai de encontro, vai contra a lei de Deus, né? Eu tenho um desconforto que eu não sei explicar o que é. Quando eu grito com alguém, quando alguém vem perguntar a mesma coisa pela 10ª vez, não vou te explicar mais não, que eu já expliquei. Olha isso. Dá um certo desconforto, mesmo que eu não queira admitir que fiz a coisa errada, dá um certo desconforto. Por quê? É a consciência gritando. É a consciência me dizendo, onde está a sua paciência? Onde está a benevolência para com a dificuldade do outro? Né? Aí nós nos lembramos, né, daquela orientação do Cristo, né? Benevolência, indulgência e perdão. O famoso bíblico. Né? Isso aí é para nós colocarmos na nossa vida prática. E irmos fazendo pouco a pouco até conseguir resolver a questão. E aí eu fico me vendo, né? Eu estou aqui, estou me vendo, estou me ouvindo. Né? E eu fico pensando assim, cara de pau, tá falando pro outro que não faz. Eu não faço. Algumas coisinhas até a gente já consegue fazer, né? Mas não é tudo. Mas qual a importância disso? Geralmente, quando nos dão os temas caem para nós. Quem fala sabe disso. Quem faz estudo sabe disso. Quando os temas caem para nós, é porque nós estamos precisando refletir sobre eles. Porque os ouvidos mais próximos são os nossos. E quando nós falamos, nós ouvimos primeiro. Né? E aí, como é que você fala o que você não faz? Porque você não está dando a sua opinião. Você está falando à luz do livro que está nas suas mãos. Você está falando à luz do Evangelho. Então você pode dizer coisas muito boas, muito edificantes, e ainda está com dificuldade de fazer. Mas cada vez que ouve isso, cada vez que nós ouvimos, nós nos incomodamos um pouquinho mais, porque não conseguimos fazer. E aí vamos transformando a impaciência em paciência, em boa vontade, e vamos nos obrigando, digamos assim, a buscar uma conduta melhor. Porque a conduta equivocada nos incomoda. Não nos dá aquela satisfação íntima de quando a gente faz o bem. Porque fazer o bem faz bem. Nós nos sentimos bem. Quando a gente dá uma má resposta, quando a gente fala mal do outro, quando o outro faz alguma coisa e você comenta o que ele fez, denegrindo aquilo, fez mal feito. Fez mal feito, mas fez. Já fez o movimento, já começou. Né? Então, é a observação de nós mesmos. Precisamos observar as nossas atitudes para que possamos avaliar e ver a quantas andam. Como é que eu estou dentro desse contexto? Como eu estou praticando a lei? Como eu estou desenvolvendo as atitudes que o Evangelho me ensina? Que o Evangelho me traz tão claramente. Porque o Evangelho é claro, né, gente?
O Evangelho é claro, mas algumas vezes nós precisamos ler várias vezes para entender. Por quê? Porque não abrimos ainda o coração, só abrimos a mente, e a mente às vezes não alcança certas máximas. Só o sentimento é que vai alcançar, né? Vamos continuando aqui. A vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de 1000 insignificâncias que são como picadas de alfinetes que acabam nos ferindo. Isso aqui eu já havia falado, né? É preciso, no entanto, olhar os deveres que nos são impostos e, por outro lado, as compensações e consolações que recebemos. Então, constataremos que as bênçãos são muito mais numerosas do que as dores. Existe uma frase dita aí popularmente que diz assim: precisamos contar as nossas bênçãos. Porque nós temos o hábito de pontuar só aquilo que nos desagrada, aquilo que não foi de acordo com o que esperávamos, né? É o famoso ó dia, ó dor, ó azar. A gente só vê o lado ruim da vida. Mas como é que nós vamos aprender, apreender o conteúdo das coisas que nos acontecem se não tivermos boa vontade, se não estivermos de mente e coração aberto para perceber, não é? Muitas vezes nós temos situações na vida que são difíceis, desagradáveis, e lá na frente, mais adiante, nós vamos perceber, não é, que aquilo foi uma oportunidade de rever os nossos conceitos, não é? De buscar um entendimento das nossas atitudes, das nossas necessidades de mudança. Porque nós, no patamar evolutivo que nos encontramos, a nossa necessidade de mudança é muito grande. Precisamos mudar, precisamos reavaliar os nossos conceitos, precisamos rever as nossas atitudes, não é? Isso aí faz parte do processo do autoconhecimento e exige paciência. Exige paciência, por quê? Porque eu preciso estar ciente das minhas limitações. Eu tenho limitações, eu tenho dificuldades. Então eu preciso ser paciente com as minhas dificuldades. Se eu não for paciente comigo, eu vou ser com quem mais? Né? Porque nós temos o hábito de o quê? De passar a mão na nossa própria cabeça, né? Desculpar as nossas falhas, olhar com lente cor-de-rosa todas as nossas atitudes. Nós não temos o hábito de fazer isso. Ah, mas eu fiz isso porque isso foi assim, assim, aconteceu dessa forma. Eu respondi dessa forma porque ele falou para mim. Você viu o tom de voz que ele me falou? E por aí vai, né? Mas nós precisamos ter um pouco mais de atenção, de contemplação, né? A misericórdia divina nos desculpa a todo instante, nos dá quantas oportunidades nós necessitarmos para nos reerguermos. Jesus nos ampara sempre, Deus não olha as nossas quedas, e sim os nossos esforços para nos reerguermos. Nós deveríamos aprender com isso. Jesus não é nosso guia e modelo? Então, como ele é nosso guia e modelo se nós não seguimos? Se nós não imitamos aquilo que ele faz, não procuramos fazer aquilo que ele faz. É claro que o nosso patamar evolutivo está imensamente distante do dele, mas os ensinamentos estão aí. E é fácil, né, gente? Porque se nós formos colocar objetivamente, é fácil fazer ao outro o que gostarias que o outro te fizesse. Então você chega lá na hora do lanche no seu trabalho. Aí tem aquela mesa lá, todo dia bota a mesa, cada um traz uma coisa, mas aí você se atrasou pro lanche, aí chegou lá, tinha 2 pãezinhos, né? Aquele pãozinho bonitinho, gostoso.
Aí você, acho que todo mundo já comeu, vou comer. Aí come os dois, daqui a pouco chega um mais atrasado que você, e você de olho grande não deixou nada para ele. Olha isso. É nas pequenas coisas. É no mais simples. É no mais simples que nós precisamos observar as nossas atitudes, né? Aí, por exemplo, né? Você está atendendo o público. Aí o usuário, no nosso caso, nós trabalhamos com gestantes, pré-natal, essas coisas. Aí chegou a usuária atrasada. Ela sabe que tem 10 minutos de tolerância, porque se ela não chegar, vai encaixar uma que está esperando o encaixe. Aí ela chegou esbaforida, dizendo que veio de longe, que não sei o que, não sei o que. Aí você, como é que você vai fazer? A senhora já chegou atrasada na consulta passada, está chegando hoje de novo? Olha, a senhora vai ter que remarcar. Ou será que você vai lá, conversa com a médica que vai atender e vê se ela pode atender mais uma? Depende de nós. E na maioria das vezes ela atende. O médico geralmente não nega atendimento. Ela vai lá, a pessoa vai lá, doutora fulana, ó, essa daqui chegou atrasada, e aí já tinha encaixado outra na vaga dela, mas dá para a senhora atender mais essa? Atende. Então dependia de quê? Do seu olhar paciente para a falha da outra. Aí você conversa com ela. A senhora procura sair de casa uma hora mais cedo, para não perder mais o seu horário. Já que mora longe, saia mais cedo. Mas aquele dia você resolveu a questão. E é por aí, gente. É por aí. É difícil você ficar dando jeitinho, atendendo, pedindo pelo outro. Mas se fosse você não ia gostar que alguém fizesse isso? Né? Então é assim que funciona as nossas vidas, a nossa trajetória. Ela é feita de atitudes, de ações e reações. E na realidade é mais importante agir do que reagir. Porque às vezes nós reagimos mal. Reagimos de uma forma inadequada. Né? Agora, se você agiu em favor do outro, se preocupou com o outro, resolveu resolver a questão dessa criatura, você vai lá, usa do seu conhecimento com aquele que está lá no outro lado, pede por ele, e ele talvez nem a faça pela pessoa, mas vai fazer porque você pediu. Né? E aí você fez o bem por tabela. Isso é importante. Isso é muito, muito, muito importante. E nós só temos 5 minutos. Aí continua aqui o texto. O fardo que carregamos parece menos pesado quando olhamos para o alto do que quando curvamos a cabeça para a terra. É o otimismo, a vida, ver a vida com olhos, né, de agradecimento, de gratidão a Deus. Porque às vezes eu olho para uma situação difícil, mas eu não consigo perguntar o que é que eu posso aprender com isso. Né? Nós não conseguimos perguntar. Mas quando nós temos esse discernimento, quanto nós vamos lucrar? Então, em vez de você andar de cabeça baixa, olha para o alto. Leon Denis nos diz para o alto e avante. É assim que nós devemos caminhar. Nós temos uma companheira na casa, ela já está no plano espiritual. Ela sempre dizia: o espírita que entende o que estudou não olha para baixo, olha para cima. Não vive cabisbaixo reclamando da vida. Olha para o alto e buscando entender as dificuldades que lhe acontecem. O que pode tirar daquilo? Como pode transformar aquilo numa coisa boa? Porque muitas vezes aquilo que parece o mal é um grande bem. Só que naquele momento não estamos em condições de perceber. Não é? Mas temos condições de perceber, não é? Quando nos dispomos a isso. Quando prestamos atenção. Quando nos desarmamos. Porque nós estamos quase o tempo todo armados. Né? E isso não é bom. Isso nos impede de ver as benesses da vida.
Porque Deus, como Pai misericordioso e bom, Ele não nos daria nada que nos prejudicasse, nada que fosse para nosso sofrimento. Não. Na realidade, tudo que Deus nos dá tem uma finalidade, tem um propósito. E é sempre edificante. É sempre edificante. Não é? E vamos ao último parágrafo. E aí, o Espírito amigo nos diz: coragem, amigos, o Cristo é vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer um de vós, e nada fez que pudesse ser reprovado. Enquanto que tendes que expiar o vosso passado e vos fortificar para o futuro. Então, quer dizer, nós reclamamos tanto, né? Jesus passou por tanta coisa e não estava devendo nada à lei. Mas como ele sofreu, né? Passou por situações bem difíceis. E nós queremos vida mole? Cor-de-rosa? Nós temos os nossos débitos com a lei, né? E muitas das coisas que nos acontecem são nada mais, nada menos que expiações que nos são impostas para nos quitarmos com a lei. Algumas nós aceitamos, outras são impostas, depende do nosso patamar, né? E ainda tem as provas, que são... essas são de acordo com o nosso consentimento. Vou ver se eu já tenho condições de passar por isso. Daí é facultado essa possibilidade. Continuando aqui o finalzinho. Portanto, sede pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Um espírito amigo, Havre, 1862. Então, para sermos pacientes, precisamos ter o quê? Empatia com a dificuldade do outro. Não só com a nossa, porque nós temos e muitas, mas com a do outro também. Se eu olhar para o outro com aquele olhar orgulhoso, inclemente, de julgamento, eu não vou fazer nada por ele, não vou ajudar em nada. É aquela questão do cisco e da trave. Muitas vezes eu reprovo no outro uma coisa que é tão pequena e eu faço outra que é infinitamente maior. E eu não tenho essa benevolência para com a dificuldade do outro, né? Então ficamos por aqui, nosso tempo já esgotou, né? E agradecemos, né, a atenção. Pena que a gente não pode interagir, né? Mas espero que eu tenha ajudado em alguma coisa a esclarecer os raciocínios, que vocês tenham gostado da minha fala. E vamos então à nossa prece de encerramento, dizendo assim: obrigada, Senhor Jesus, obrigada, Espíritos amigos, por esses 50 minutos que passamos juntos aqui estudando o Teu Evangelho. Que possamos, Senhor, interiorizar o conteúdo da lição de hoje, que é de extrema importância para o nosso processo evolutivo. Que não fique somente no intelecto, mas que venha para o sentimento e para a ação. Abençoa-nos, Senhor, protege-nos, ampara-nos, todos aqueles aqui presentes e aqueles também que pensaram em estar, mas não tiveram oportunidade, que possam estar no próximo dia de estudos. Abençoa-nos, ampara-nos e dê-nos a permissão necessária para que, de nossa parte, encerremos o estudo da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus.